Jornal da Mix. Vamos para a nossa entrevista dessa segunda-feira. O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, o CIHORBS, vai promover um treinamento da lei Não é Não neste mês. Nós vamos conversar agora com o advogado que vai ministrar o curso, que é o Christian Luiz Ruschka, que está aqui com a gente, advogado do CIHORBS, para contar sobre a lei também, claro, e como vai ser participar aí desse treinamento. Christian, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Obrigado, Gisele. Obrigado, Belmiro. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então, saber. Vocês tomaram a decisão de trazer esse tema do Não é Não como palestra aí do sindicato. Por que vocês foram motivados a isso? Vamos lá. Essa é uma lei que passou a vigorar agora a partir de junho desse ano, mas ela já está sendo divulgada, ou ela foi publicada no final do ano passado. Então, os estabelecimentos tiveram um período de adaptação para fazer a implementação desse protocolo chamado Não é Não. E esse protocolo ele é utilizado por casas noturnas, boates, locais onde nós temos shows e eventos musicais com venda de bebida alcoólica, justamente para a proteção da mulher. Que proteção é essa? Proteção contra atos de constrangimento e violência. Constrangimento no sentido de proteger a mulher quando há uma abordagem e essa abordagem ela é resistida. E a violência propriamente a utilização da força que possa lesar a integridade física da mulher, né? Mas a lei também protege a integridade intelectual, a integridade, né? Enfim, ela visa proteger a mulher de todos os atos que possa, né, ofender a sua honra, a sua moral, né, e a sua integridade. Em resumo, né, o pessoal vai pra balada, bebe um golinho lá, e aí os homens que tentam aí abordar as mulheres, chavecar e tal, não entendem um não e ficam ofendidos, daí querem defender a honra, né, como se dizia, e aí tentam agredir, ofender. Então é sobre isso que esse treinamento vai tratar. Sim, exatamente. É para evitar o excesso, né, porque às vezes as pessoas não têm limite, os homens não têm limite. Quando ele acha que cachaça entra, o limite vai embora. Acaba muitas tomando... vezes nem precisa ser tanta cachaça. Não precisa. É bem isso. Então, assim, às vezes é um relacionamento mal resolvido que depois se encontram numa balada e a coisa acaba tomando outros rumos, ou até mesmo a bebida naquela insistência e a mulher diz que não, e aquilo acaba por vezes tomando um outro rumo ainda mais desagradável, né? E pior para a mulher que é a vítima em todas essas situações, até pela sua fragilidade, né? Infelizmente a gente tem que ter uma lei para dizer que no Brasil você não pode avançar além do limite. Isso deveria ser do bom senso, mas quando o bom senso não prevalece, infelizmente o legislador é obrigado a estabelecer critérios e agora uma lei que, né, joga para o estabelecimento a responsabilidade, porque ele passa a ser também um agente ativo para a execução dessa lei. Se o estabelecimento perceber que a mulher está sendo, de uma forma ou de outra, molestada ou que ela está tendo uma abordagem que não é aceita, ele tem a obrigação de intervir e se certificar com essa mulher se ela está realmente se sentindo bem ou não. E é a mulher que vai dizer, inclusive, se ela sofreu ou se ela é vítima de um ato de violência ou de constrangimento. Essa é a vontade, ou melhor dizendo, a versão da vítima, ela sempre vai ter preferência, né? Ela vai prevalecer sobre qualquer outra versão que possa ser observada pelas pessoas que estão ali ao redor. Só que agora, então, o estabelecimento também se torna responsável por isso? Sim, é por isso a necessidade desse treinamento. Certo. Porque o estabelecimento comercial, ele vai precisar implantar esse protocolo, né, seja ele obrigado ou não, tá? Porque ele tem parte de responsabilidade nisso. Se acontecer algo lá dentro, ele tinha a obrigação de estabelecer esse protocolo, ele não estabeleceu, ele vai sim ser responsabilizado. E é por isso a necessidade dele estar preparado, que ele tem que ter pelo menos uma pessoa dentro do seu estabelecimento treinada e preparada para isso, para saber os direitos da vítima, para comentar ou falar para ela aquilo que ela tem de proteção. Ela vai ter que ter um local para retirar a vítima, inclusive, do contato visual com o agressor. Vai ter que estabelecer medidas para
assegurar que essa pessoa chegue bem até, né, o seu local de transporte. Ela vai poder ou ter que informar que essa pessoa pode chamar alguém da sua confiança para retirar ela daquele estabelecimento, um local para receber a vítima. Ela vai ter que ter cuidados em preservar o ambiente. Vamos supor que exista uma violência sexual, né, e essa lei tem muito lá do que aconteceu com o Daniel Alves na Espanha. Então ela traz isso para cá e agora está normatizado. Ela vai ter que ter preservadas as imagens, ela vai ter que fazer uma apuração no local para saber quem são as testemunhas que podem contribuir para desvendar aquilo lá, porque é um crime, né? Isso vai ter que acionar a autoridade policial. Então tem uma série de responsabilidades para o estabelecimento que ele precisa tomar. Né? E além disso, ele recebe o estabelecimento um selo, né, dizendo que é um estabelecimento que protege as mulheres, né? E a gente diz que é um selo de mulheres seguras, não mulheres seguras. Esse estabelecimento, esse selo pode ser concedido para as casas noturnas que propriamente têm a obrigação disso, como também, de repente, para um restaurante, onde você não tem música, você não tem balada, mas você quer, né, se adequar a isso para que o seu cliente se sinta mais seguro. E, logicamente, que isso é uma estratégia comercial. Certo. Regularmente são divulgadas das relações de estabelecimentos seguros de proteção à mulher. E a mulher, logicamente, vai observar isso e dizer, eu vou num local que eu me sinta bem, que eu sei que se eu tiver algum tipo de incômodo, eu vou estar protegida. Então isso aí reforça a necessidade do estabelecimento fazer o treinamento do seu pessoal para aplicação dessa lei. Pois é, doutor, agora vamos fazer uma questão aqui na prática, porque tem vários tipos de violência contra a mulher, né? Então a mulher, por exemplo, está numa casa noturna dessa, se sente incomodada com algum homem, com alguma pessoa, enfim, que está a importunando de alguma forma. Ela vai procurar, então, o pessoal da casa noturna, ou do restaurante, ou da balada, enfim, que vai indicar essa pessoa que é responsável e a partir dali, então, começa todo esse trâmite. Agora, existe toda aquela questão, daqui a pouco o homem vai trazer uma outra versão, aquela coisa toda. Como é que se resolve isso ali na prática, né? Porque tem filmagem, tem como ver isso tudo, né? A versão da mulher sempre ela vai estar tendo preferência, né? Ou ela vai prevalecer sobre a versão do homem. Essa lei parte do princípio que a mulher é vítima e que a versão dela vai ser sempre a versão prioritária. Né? Se o homem, depois dizer que não foi isso que aconteceu, todo esse ônus de prova é por parte dele como agressor, porque isso vai ser instaurado um processo, depois vai ter um inquérito regular e isso tudo segue. Agora, como que a mulher vai acionar, né, esse protocolo? De que maneira que ela vai dizer que está sendo ali constrangida de alguma forma, sem que isso, de uma maneira que ela consiga, com discrição, dizer, olha, eu estou sendo vítima de um constrangimento. O que se tem feito agora regularmente? No banheiro feminino, por exemplo, o estabelecimento pode colocar lá, ou até mesmo informar, além do telefone da polícia, ele pode colocar, se você estiver se sentindo constrangida ou de alguma forma estiver tendo algum tipo de sendo importunada, você pode pedir uma determinada bebida ou um determinado prato que não está no cardápio normal. Então pede um drink lá, eu peço um drink. Quando ela chama o garçom para pedir esse drink, o estabelecimento que está preparado automaticamente vai saber, opa, ela pediu esse drink, por quê? Porque ela está sendo vítima de algum tipo de constrangimento e automaticamente se chama a pessoa responsável para instaurar o protocolo. Isso já existe, né? Eu fui num bar em Curitiba recentemente e na porta do banheiro, um quadro bem grande assim na frente, você olha de frente, se você estiver sofrendo qualquer tipo de assédio, violência, peça o drink tal. E aí nós vamos saber que medidas tomar para te ajudar. Esse é um Essa sinal. Ajuda. Achei sensacional, porque é discretíssimo. E tá onde? Só no banheiro feminino. Então não sai, inclusive não sai por aí falando, não chega na mesa e fala, conta para todo mundo. Não, isso tem que ser mantido em segredo, porque quando se pede, o cara que tá junto, que ouvi, não vai saber o que tá acontecendo também, né? Então você precisa também manter a discrição. Exatamente. Isso aí é uma forma muito sutil, né, da mulher
conseguir acionar esse protocolo, porque o estabelecimento, né, ele preparado automaticamente, ele já vai tomar medidas para isolar, afastar aquelas pessoas, né, ou tirar o agressor, inclusive, daquele local. Tem uma situação, Dr. Christian, aqui que o nosso ouvinte mandou e que eu acho que vai passar por esse treinamento, inclusive, que vocês querem fazer com quem trabalha na área de hotéis, restaurantes, né, bares e similares. Ele disse o seguinte... Por que eu vou fazer essa pergunta aqui, que também está um pouquinho, talvez, fora da linha que a gente está falando? Tem, sim, que proteger a mulher que está sofrendo esse assédio, mas o que ele relata aqui é que houve uma mulher que estava fazendo bagunça lá, incomodando, e aí ele, que é gay, estava acompanhado, e ela estava assediando e incomodando. Só que ela foi lá e denunciou para os seguranças que ele que estava incomodando. E os seguranças vieram e tiraram ele da casa. Então, quer dizer, esse treinamento tem que ter esse olhar também. Será que de fato está incomodando? Porque a gente sabe que existem os dois lados da moeda. Tem sim aquelas que estão sendo importunadas, mas tem aquelas que vão usar desse subterfúgio para quê? Para prejudicar alguém. Então, estou passando a pergunta aqui do nosso ouvinte. Não tenho o nome dele aqui, mas enfim. Uhum. São situações a serem analisadas, né? Essa lei, logicamente, que ela não consegue prever tudo que pode acontecer durante uma noite numa balada, né? Agora, a finalidade dessa lei é a proteção da mulher. Ela é bem claro, contra a mulher e para a proteção da vítima. Situações essas, como o ouvinte relatou, vai ter que ter muito preparo por parte da Casa Noturna para lidar. Porque, com certeza, essa lei, ela por um lado protege a mulher, mas ela também não pode servir como uma forma, né, de prejudicar terceiros. No caso dele, onde ele possa estar sendo assediado e dizer, não quero. Mas então, assim, o que se pretende com isso? O bom senso ele vai precisar prevalecer, né, e mesmo assim, as provas que servem para a mulher também vão servir para outra parte. Se ele foi vítima, né, ele vai conseguir depois demonstrar isso através de um inquérito. O que se recomenda é que a pessoa voluntariamente, nesse caso, apresente a sua versão, colabore com a apuração daquele fato para ver como a situação toda ela aconteceu, né, porque isso depois vai ser favorável a ele na prova de dizer, não, espera lá, não foi isso que aconteceu. Logicamente que nada vai ser levado em frente sem que a pessoa tenha direito à defesa, né? Isso vai acontecer. Só que nesse mundo patriarcal que nós vivemos, a postura agressiva ou ofensiva, ela, na maioria, praticamente absoluta das vezes, parte do homem, né? E então, como eu disse lá no início, nós temos que ter uma lei para evitar algo que deveria partir do bom senso, né, que é uma questão de cidadania, é uma questão de respeito, né, de urbanidade, de educação. E como as pessoas não costumam ou muitas vezes não agem dessa maneira, a lei vem de cima para baixo essa ordem, né? Como o bom senso não é igual para todos, né? Tem que ter lei. Né? Infelizmente, né? Infelizmente. Pra gente encerrar, Dr. Christian, treinamento, então, protocolo Não é Não, organizado aí, palestrado pelo C-Horbs, vai ser no dia 24 de setembro, então, das 2 às 3h30 da tarde, ali na rua 15 de novembro, número 550. Para você que quer fazer a inscrição, 984480331, é de graça, mas é só para associado, e para não associado, R$ 99,00. É isso? Sim, é isso mesmo. Esse treinamento faz parte do serviço que o C-Horbs presta para os seus associados. Então, a vantagem de ser associado hoje do sindicato é não pagar o valor dessa inscrição. Essa é uma das vantagens que o sindicato oferece aos seus associados e então faz esse treinamento sem custo algum, e para aqueles que tiverem interesse também tem oportunidade, as vagas são limitadas, então é interessante que se agilizem aí para fazer essa inscrição, né? Pode conversar com a Jussara lá no sindicato, que ela vai dar todo o encaminhamento. Maravilha. Dr. Christian Luiz Ruschka, obrigada pela participação aqui, advogado do C-Horbs, falando então sobre esse evento de treinamento sobre a lei Não é Não. Obrigada mais uma vez pela participação. Jornal Mix.
Da Mix. Jornal da Mix.